Bem, pessoal, mais uma vez aqui estamos para falar um pouco sobre mais um dos assuntos do concurso da SpaceX e também do Enem. Hoje nós vamos trabalhar indústria no Brasil. Já vimos o histórico da indústria no mundo. Nós vamos passar para a indústria no Brasil, seguindo o conteúdo programático do edital da SpaceX, e que também essa matéria é contemplada no vestibular do Enem. Então nós vamos trabalhar exatamente essa parte da industrialização brasileira, uma visão histórica de todo o processo da nossa indústria ou atividade industrial e da nossa revolução industrial e a abertura da nossa atividade industrial para o capital externo. Então a gente começa com um breve histórico da nossa industrialização e chamando a atenção de algumas características que marcam o nosso processo de industrialização. A princípio nós temos aí um processo que é classificado como tardio ou retardatário. Começamos exatamente quase 200 anos depois da Inglaterra. Depois a gente vai explicar esse motivo. Nós temos uma industrialização que foi, digamos assim, forçada pela substituição das importações, especialmente por questões de conflitos, no caso, as guerras mundiais. Nós temos um processo que até hoje mantém uma dependência tecnológica dos países desenvolvidos, que desenvolve a chamada tecnologia de ponta, que a nossa indústria depende dela. Nós temos também uma industrialização que está, grande parte do parque industrial, ainda, mesmo que o Brasil esteja vivendo uma desconcentração industrial, a região centro-sul, especialmente o sudeste, ele concentra o maior parque industrial brasileiro. E também a nossa indústria, o nosso processo de industrialização, a nossa chamada Revolução Industrial, ela tem um vínculo muito grande com o capital, foi oriundo da cafeicultura. Então nessa nossa aula agora a gente vai exatamente mostrar todo o processo histórico que envolve a nossa industrialização. Então vamos começar trabalhando primeiro o contexto histórico, que a gente considera que a primeira fase da nossa atividade industrial, né? Até porque nós vimos na aula passada que a atividade industrial é dividida em três fases. Nós temos o artesanato, a manufatura e a indústria moderna, que é a manufatura. E aí, antes da gente vivenciar a nossa revolução propriamente dita, a nossa revolução industrial, nós passamos por uma fase manufatureira. Então, o primeiro momento, a primeira fase dessa industrialização é chamada de fase pré-indústria moderna, já que a indústria moderna é a manufatura, e essa fase que vai de 1500 a 1808, nós tínhamos aí uma atividade apenas manufatureira. Então, durante esse período, nós tivemos aqui a agromanufatura da chamada agroindústria açucareira. Então, nós vamos ter exatamente os engenhos de açúcar desenvolvendo essa atividade da agromanufatura. E aí você já observa na manufatura, a nível de Brasil, a divisão do trabalho. Nós temos o engenho, que é a propriedade agrícola, e temos o engenho, que é assim, a área de produção, onde é moído a cana para tirar o caldo, para fazer o álcool, ou fazer
o açúcar, o melado. Então a agromanufatura, a agroindústria açucareira, é uma atividade que nós consideramos a indústria pré-indústria moderna, ou seja, aquela que foi colocada aqui na colônia e serviu ao capital externo, mas é uma atividade industrial, embora não seja a indústria moderna com máquinas, porque na verdade o engenho era movido à tração humana ou à tração animal. Depois é que veio o engenho mais moderno. Tá? Então aqui nessa fase, nesse período de 1500 a 1808, nós também estávamos na condição de colônia de Portugal. E pelo Pacto Colonial, as colônias eram especializadas em exportar ou produtos primários ou, digamos assim, produtos agrícolas, que também são primários. No caso, minerais e produtos agrícolas. E naquela época no Brasil, nós tínhamos exatamente restrições a essa atividade industrial. Por quê? Porque a gente não podia competir com a metrópole. Tanto é que em 1785, nós tivemos um alvará lá da corte portuguesa, de Dona Maria I, que proibia a atividade manufatureira no Brasil. Ela fechou exatamente quase todas as atividades manufatureiras. Naquela época ficou apenas a manufatura para produzir pano grosso, que era exatamente o pano que seria utilizado para fabricação de roupa para os escravos. Mas as demais atividades foram proibidas por conta exatamente da colônia não competir com a metrópole. Então nessa fase aqui, até 1808, nós tivemos apenas atividade manufatureira com as suas restrições impostas pela metrópole. Depois nós passamos na segunda fase, que ainda é uma atividade pré-indústria moderna. Né? Nós não temos ainda a indústria com máquinas, como nós tivemos já a partir da terceira década do século XX. Então nessa época nós vamos ter atividade manufatureira no Brasil, com a produção de tecidos, sapatos, chapéus, vinagre, velas e outros produtos, que veio exatamente por quê? Porque lá a partir de 1808, por consequência do bloqueio continental na Europa, da França, no caso Napoleão, a família real veio, ou foi transferida para o Brasil, veio sob livre e espontânea pressão e, no caso, a corte estando no Brasil, foi feito o quê? A flexibilização de algumas atividades manufatureiras e a abertura de algumas fábricas exatamente para desenvolver essa atividade. Até porque a partir da chegada da família real, Dom João VI ele vai abrir os portos do Brasil às nações amigas, ele vai, como assim, elevar o Brasil à categoria de Reino Unido de Portugal, já que não seria interessante para eles a corte morar numa colônia. Nós vamos ter a criação do Banco do Brasil, então nós passamos a ter um certo dinamismo na atividade manufatureira, não na indústria moderna propriamente dita, ou na maquinofatura. Até porque de 1888, quer dizer, de 1808 até 1888, todo esse período, nós tínhamos também uma economia fundamentada na mão de obra escrava. Aí você vai ter exatamente uma ausência de um mercado consumidor. Só a partir da abertura, digamos assim, da libertação dos escravos, da imigração, é que nós passamos a ter condições de formar um mercado consumidor para esse consumo. E se caso viesse também outras atividades industriais. Então nós vamos ter um período que prevalece ainda a atividade manufatureira.
E também, terminada a época do Império, iniciando a República, até as 3 primeiras décadas do século XX, nós tivemos também outros problemas que limitaram o desenvolvimento da atividade industrial propriamente dita. A princípio, nós sabemos que desde o início da República Velha, até 1930, o Brasil era um país agrário e rural. E os barões do café não tinham interesse, até aquela data, de investir em fábricas. A prioridade era a exportação do café. Até que veio a crise de 29 e novos rumos foram dados à cafeicultura e iniciando aí também a atividade industrial. Então esse período da chamada segunda fase ainda prevalece as manufaturas ou atividade manufatureira e com algumas fábricas que ainda não podemos dizer assim, que eram indústria a modelo da maquinofatura, ou como acontece depois com a própria Revolução Industrial Brasileira. Aí nós temos agora a terceira fase, que vai a partir de 1930, começando aí com a era de Vargas, até 1955, que é o período que nós vamos ter exatamente o começo para entrarmos na era JK. Aí nós temos exatamente a Revolução Industrial Brasileira. Aqui nós vamos enfrentar nesse período a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945. Aí você vai ter o Brasil na condição de ter que produzir aquilo que ele comprava lá fora. Aí veio a chamada política da substituição das importações. E também o governo Vargas, nessa sua visão também de grande estadista, ele vai criar exatamente condições para que o Brasil adentre a um modelo industrial, nós chamamos de maquinofatura ou da própria Revolução Industrial. Então, nós tivemos a criação aqui de estatais como, por exemplo, a CSN, que é a Companhia Siderúrgica Nacional, nós vamos ter a Companhia Vale do Rio Doce, a Petrobras. Então essa parte aí, também a infraestrutura de transporte que foi desenvolvida, vai dar sustentação, digamos assim, à implantação de indústria no Brasil. Aí foi quando nós passamos praticamente a viver a chamada Revolução Industrial Brasileira. Aqui diz, Vargas investiu fortemente na ampliação de infraestrutura utilizada no transporte de mercadorias, como foi o caso dele, digamos assim, reaproveitar o que já existia, que eram as ferrovias e os portos que nasceram com a cafeicultura. Na verdade, essa estrutura aqui ela vai ser reaparelhada, porque a cafeicultura já tinha dado início a essa infraestrutura de transporte ferroviário e portuária lá no sudeste do Brasil. Então esse é o período da nossa Revolução Industrial propriamente dita. Aí vamos ter a questão da Segunda Guerra Mundial, que forçou a substituição das importações. E também com essas medidas de Vargas, nós passamos a, digamos assim, diversificar o nosso parque industrial. Porque com a criação da Petrobras, com o petróleo, nós vamos ter a diversificação industrial no setor petroquímico. A CSN vai trazer as siderúrgicas. Então a gente vai instalar uma base para futuras indústrias que viriam a partir do governo de JK, que é o Juscelino Kubitschek. Então o governo de Vargas também criou leis que deram apoio à classe trabalhadora. Ele não focou só na classe empresarial, na infraestrutura industrial. Os trabalhadores, a mão de obra também foi contemplada quando veio exatamente a consolidação das leis trabalhistas.
Depois da era Vargas, ou nesse período da chamada Revolução Industrial Brasileira, nós chegamos aí à quarta fase, quando, a partir de 1956, chega exatamente ao poder Juscelino Kubitschek, e a gente entra na fase da internacionalização da economia brasileira e também a fase da implantação do capital internacional na nossa indústria, quer seja através de empréstimos para financiamento de infraestrutura no Brasil, quer seja também pela chegada das empresas transnacionais no Brasil, ou empresas multinacionais. Então aí você vai ter exatamente uma indústria já também focada na economia que estaria aí se preparando para a internacionalização. Então essa política do Juscelino Kubitschek, ela vai exatamente implementar esse modelo. Tanto é que foi a partir dessa quarta fase nós tivemos aqui também a implantação da indústria automotiva, que veio dinamizar principalmente a economia do Sudeste do Brasil, especialmente em São Paulo. Agora, ainda nessa fase, lá de 1956 até agora, nós vamos ter também a industrialização brasileira, então, assim, incentivada pela criação das chamadas superintendências de desenvolvimento regional. Aí nós vamos ter a criação da SUDENE, da SUDAM, do SUDECO e SUDESUL. Uma superintendência para o Nordeste, para a Amazônia, para o Centro-Oeste e para o Sul. O Nordeste não foi, quer dizer, o Sudeste não foi contemplado porque era já na época uma área com grande parque industrial e as desigualdades das demais regiões em relação ao Sudeste era tamanha que o governo resolveu reduzir essas disparidades, que foi reforçada com base nessa disparidade, o chamado PIN, que veio pós essa situação aqui, que é o Programa de Integração Nacional, que ele foi fundamentado na filosofia do Marechal Rondon, que dizia integrar para não integrar. Ou a gente integra o Brasil, ou a gente junta o Brasil formando uma grande economia, integrando todas as 5 regiões, ou a gente pode entregar ao aventureiro. Então aqui você vai ter as superintendências que vão fazer planejamento para investir dinheiro federal nessas 4 regiões, buscando exatamente diminuir as desigualdades regionais do Brasil. Você tem lá o Sudeste já bem desenvolvido, a região Nordeste em situação de calamidade pública, o Norte, que é a Amazônia, muito isolado, e o Sul também precisando de uma alavancada. Então veio exatamente essas superintendências. A primeira, que é a SUDENE, né? Os livros sempre colocam que foi obra de JK, mas na verdade, antes de existir a SUDENE, em 1958, foi criado o GTDN, que é o Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento Nordeste, que à frente desse grupo estava um grande paraibano, que era o Celso Furtado, que já tinha passado lá pela Europa, ele formou-se também na área de economia, viu lá o modelo da França de desenvolvimento, que era exatamente os polos de desenvolvimento, e ele vai trazer aqui para o Brasil. Tanto é que o plano de governo de JK também foi inspirado na filosofia do Celso Furtado. Então você vai ter que a SUDENE
foi criada para desenvolver a região Nordeste, especialmente com a industrialização. Agora, por que isso? Porque em 1957 e 1958, aqui no Nordeste, nós tivemos duas secas terríveis. Aí você diz, mas por que não foi investir no campo? Porque com a seca a população fugiu para as cidades. É o conhecido êxodo rural. Então era preciso agora investir exatamente em áreas para, digamos assim, gerar empregos. E o foco da SUDENE é exatamente criar os polos de desenvolvimento, que foram denominados de distritos industriais, como foi criado em Fortaleza, o nosso, que é em Maracanaú. Aí nós tivemos o Distrito Industrial de Recife e Salvador. Tá? Essa instituição, a SUDENE, ela foi extinta, depois foi renomeada com o nome ADENE, Agência de Desenvolvimento do Nordeste, e depois o governo atual ele recriou a SUDENE. Então nós temos aí exatamente uma instituição que fez muito para promover o desenvolvimento da região Nordeste. Não fez mais porque entre o fazer acontecer o que estava no planejamento, fizeram também grandes desvios de dinheiro desses programas do governo. Tanto é que muitos criticam e dizem que lá em Recife, a SUDENE é um cemitério de projetos. Se todos os projetos que tem lá fossem colocados em prática para funcionar, não ia ser possível colocar todo o Nordeste, porque a área se tornaria pequena pela imensidão dos projetos. Mas ela ainda hoje funciona, então você tem aí uma das superintendências para promover a industrialização do Nordeste com a política dos polos de desenvolvimento, que é do François Perrault, lá de 1955, que inspirou o Celso Furtado a trazer esse modelo exatamente para implementar a SUDENE. E isso já, tanto no governo de JK, como no governo seguinte, a gente vai já falar. Então essa é a primeira superintendência. Aí nós temos a SUDAM, foi criada lá para desenvolvimento da Amazônia, no então governo Castelo Branco, e que prosseguiu à frente. Aí você vai ter, com a criação da SUDAM, a criação da SUFRAMA, que é a Superintendência da Zona Franca de Manaus, onde na cidade de Manaus foi criado um polo, ou chamado também de Distrito Industrial, que foi instalado a partir de 1968, mas foi criado em 67. Aí você vai ter exatamente um polo industrial, onde muitas empresas que se instalaram em Manaus, todas de caráter industrial, vieram de outros países, inclusive do Japão, que instalou em Manaus, no polo industrial, as fábricas de veículos de duas rodas, no caso na moto, né? Então você vai ter a SUDAM operando não é só na região norte do Brasil, ela opera numa área chamada de Amazônia Legal, que vai um pouco além do próprio norte, adentrando, por exemplo, o oeste do Maranhão, que é a região nordeste, que é a chamada Amazônia Legal, que foi criada por lei. É a área que corresponde à floresta amazônica, não só a região norte do Brasil. Então foi essa a função da SUDAM, né? Que foi também extinta lá em 2001, mas depois foi, enfim, ressuscitada ou reestruturada, e agora trata ainda da Amazônia, principalmente daquela política do chamado desenvolvimento sustentável, ou o uso da floresta de maneira ou de forma racional. Então essa superintendência também prestou serviço na parte de indústria do norte do Brasil, também com o Distrito Industrial de Belém, que também o foco era investir na industrialização, com o objetivo de descentralizar
a atividade industrial que estava focada ou concentrada mais no Sudeste. E essas instituições, essas superintendências, a partir de 1967, 68, já estavam trabalhando com a política de incentivos fiscais que foi assim, implementada lá por Celso Furtado. Com certeza foi um modelo que viram lá pela Europa, no caso na França, onde ele fez exatamente o seu doutorado em economia e trabalhou, no caso, com essa política que foi implementada na França para promover o desenvolvimento das regiões mais atrasadas na França. É como se ele transplantasse o modelo lá da França para o Brasil e que contribuiu com certeza para a industrialização também na região norte. Também nessa história nós temos aí o papel do SUDEP, lá em 1967, já no governo Costa e Silva, que também deu prestígio muito grande ao Celso Furtado, tanto é que o plano de governo, tanto do JK como de Costa e Silva, foram contemplados com a influência das ideias de Celso Furtado. Aí você vai ter exatamente também uma política para promover o desenvolvimento da região centro-oeste, que no caso desenvolver a agroindústria é o desenvolvimento da indústria, só que lá no setor da agricultura ou da agropecuária, porque na verdade o centro-oeste tem um perfil para agropecuária gigantesco, tanto é que lá é um dos núcleos mais desenvolvidos do agronegócio brasileiro. Então lá tem a pecuária e tem a agricultura, tem a soja, tem o arroz, tem a criação extensiva de gado, tem a criação intensiva. Então o SUDEP teve esse papel, né? Foi extinta lá em 1990, em 2011 foi recriada, né? E está integrada ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Então, é claro que a gente sabe que essas superintendências também têm um cabide eleitoreiro, tem desvio de verbas, mas a gente tem que fazer referência que o processo da industrialização brasileira, a partir dos anos 60 até pelo menos finais dos anos 80, nós tivemos muito dessas superintendências. Temos também o Sudesul, também criada lá em 1967, foi criada no final do governo Castelo Branco, mas passou para Costa Silva. O objetivo, que era promover o desenvolvimento da região sul, que estava quente, que era o Sudeste, era a criação dos polos de desenvolvimento, até porque o então presidente já na época após Castelo Branco deu aval através do plano trienal ao Celso Furtado, tá? E foi extinta em 1990. E promover também o desenvolvimento da agroindústria, que é a indústria no campo. Então as superintendências têm um papel relevante nesse processo. E a gente segue em frente agora. Então, os capitais privados e internacionais se tornaram ainda mais presentes no país, mas a importância do Estado não foi reduzida. Você vê que a era JK traz a internacionalização, mas tem lá as superintendências, que vem a partir dessa época, e o Estado presente para promover esse desenvolvimento. Aí, chegando aos anos 90, nós vamos entrar na onda neoliberal, a abertura com o neoliberalismo. O símbolo máximo da nossa era neoliberal é o então presidente Fernando Henrique Cardoso. Nós passamos por uma onda de privatizações e também nós vamos ter a indústria sendo em parte.
enfim, privatizada, porque parte da estrutura criada no passado foram privatizadas, mas o país continua a sua rota de industrialização. Pelo menos até o final da década de 90, o Brasil vinha muito bem em termos de desenvolvimento industrial. Depois a gente vai mostrar a catástrofe que aconteceu do ano 2000 até os dias atuais, que é o chamado fenômeno da desindustrialização. A nossa indústria está andando de marcha ré, está despencando sem precisar da força gravitacional. Mas antes vamos mostrar aqui a distribuição espacial da nossa indústria. Mesmo que as superintendências tivessem o papel de integrar a economia industrial, reduzir as diferenças, nós temos ainda o centro-sul, que é o sudeste, o sul, e um pedacinho do centro-oeste, com a grande fatia da produção industrial brasileira, tanto em volume como em valor agregado. Não interessa quantas toneladas de produto industrializado você esteja exportando. Você tem que saber qual é o valor agregado que tem aquele produto. O produto do agronegócio, da indústria, chamada agroindústria, é um produto industrializado. É o leite que é processado, é transformado em queijo, a carne que é enlatada é processada, mas o valor desses produtos, se comparado aos valores das tecnologias que nós temos que importar, o valor é muito maior e isso vai pesar muito no nosso PIB. A gente vai já ver a situação. Então o Brasil apresenta ainda essa disparidade em termos de distribuição da indústria ainda gigantesca. Basta ver os percentuais. E aqui eu não vou falar da quantidade de fábricas, eu vou falar do VTI, que é o valor de transformação industrial. O que eu estou investindo para produzir um produto industrializado, o quanto eu investi de mão de obra, de impostos, de matéria-prima, de insumos, e por quanto foi vendido e qual foi o resultado final do lucro. Então, no caso do Brasil, esse VTI, o líder é ainda a região sudeste. São Paulo e Minas se destacam junto com o Rio de Janeiro, e a região tem aí 60% do valor de transformação industrial. Em segundo lugar vem o sul, com menos de um terço desse valor, 19%. Aí desce de forma extraordinária, uma redução brusca, para o Nordeste tem menos de 9%, o Norte 6,5% e o Centro-Oeste 6%. Então isso é um retrato do quanto é desigual essa industrialização. De repente pode ser que a quantidade de estabelecimentos sejam quase equilibrados, até porque a indústria leve tem N estabelecimentos, mas o que vale é o VTI. O que essa indústria está processando, o que ela está investindo para processar e qual é o resultado, qual é o lucro que ela vai obter. Então é essa realidade, aí está uma disparidade ainda muito violenta. Mesmo que o Brasil, desde os anos 80, o Sudeste esteja passando por um processo de descentralização, isso aí foi um processo que não mudou muito o perfil do valor de transformação industrial. Basta ver as demais regiões, que só vinha o Sudeste. São 4 estados, tá? 2 chega a quase 60% do ouro. O Nordeste tem 9, e olha a diferença aí de 0,6 para 8,5. Então essa é a realidade. E aqui é importante citar esse detalhe. Por que o Sudeste do Brasil tem ainda essa força? O que justifica essa gigantesca concentração industrial, que mesmo com a descentralização, o Sudeste é líder absoluto. Tá? Aí você vai colocar aí
boa quantidade de fatores. A herança da cafeicultura, nenhuma outra região acumulou capital para fazer um investimento como fez o Sudeste, mesmo forçado pela crise da Bolsa de Valores, com a queda brusca das exportações do café, que também era um produto perecível, não pode ser estocado por muito tempo, mas os barões do café foram visionários e passaram a focar na indústria. A então imigração incentivada após a libertação dos escravos, porque se fosse antes não ia ter imigração, porque os lá de fora teriam chegado no Brasil e se transformar em escravos, como fizeram com a mão de obra africana. Então essa imigração vai gerar mão de obra, tanto importante para a indústria, o braço, a mão de obra, como também se ela trabalha no mercado consumidor. Energia também, o Sudeste também tem lá as suas capacidades energéticas e é, a nível de Brasil, a região de maior produção de petróleo, com o estado do Rio de Janeiro, se destacando, o litoral também. Então aí você tem fonte de energia. Recursos minerais, também lá em Minas Gerais, tem lá a área do chamado quadrilátero ferrífero, e outras áreas da região também que tem matéria-prima. A estrutura de transporte e de logística no Brasil ainda é o Sudeste a mais bem estruturada. Não é 100%, até porque quando a gente fala de transporte ferroviário no Brasil tem um problema sério. Grande parte desse transporte foi importado. Quem fez a coisa não planejou corretamente. A distância dos trilhos, que é a chamada bitola, é muito diferente. Então você tem regiões do Brasil que chegam a ferrovia, ali o trem não pode seguir em frente, porque a outra ferrovia que está lá distante tem outra bitola. E não dá para o trem ficar abrindo e fechando as suas rodas de ferro para se encaixar nessas ferrovias. Então é um problema muito sério com essa questão estrutural dessas ferrovias, que também algumas são bastante obsoletas. Né? E o transporte marítimo, o sistema de portos, ganhou mais destaque agora já nos últimos 40, 50 anos. Mas o Sudeste reúne tudo isso. Além de ter uma superpopulação, que é a região mais populosa do Brasil, tem um mercado consumidor, também pode exportar. Nós temos aqui um investimento do governo, que é importante, que, como diz a lei, indústria atrai indústria. Quando você começa a criar infraestrutura numa área para colocar uma indústria X, aquela ferrovia, aquela estrada, aquela energia, aquela hidrelétrica, esses elementos que fazem parte da infraestrutura, pode ser utilizado por outras indústrias. Né? Tanto é que isso vai ter o quê? O fenômeno da chamada complementariedade, que é a cadeia de suprimentos. As montadoras que estão lá em São Paulo, por exemplo, a Ford, sem fazer propaganda, ela compra pneus, porque ela não fabrica pneu. Quem fabrica é a Goodyear, é a Pirelli, é a Michelin. Então, as fábricas que estão dentro de uma cadeia de produção tendem a ficar na área mais próxima. Então, por todos esses fatores, o Sudeste brasileiro ainda se mantém na vanguarda. Mesmo a política de incentivos fiscais, que tem se tornado muito comum para incentivar a descentralização industrial, ela ainda não se quebrou a hegemonia do Sudeste brasileiro. Está muito longe ainda, até porque nós estamos dentro do processo de descentralização, que tem os seus aspectos positivos, mas também nós estamos vivendo ao mesmo tempo a desindustrialização. Do ano 2000 para cá, o Brasil teve um recuo gigante na parte de investimentos industriais, principalmente de tecnologia avançada. A gente vai já falar sobre esse problemão, né, que está colocando o Brasil à retaguarda dos países mais desenvolvidos. Por isso é que nós não adentramos
a quarta revolução industrial. Nós estamos vivendo a época da quarta revolução industrial. Nós estamos copiando aí algumas coisas, tendo acesso às tecnologias, mas nós estamos na modernidade. Nós estamos usufruindo o que os outros produzem. Nós não estamos na modernização. A modernização é quando você tem a pesquisa, tem a produção da tecnologia, tem a inovação, aí o país vai usufruir. O Brasil está exatamente marchando para a retaguarda. Isso é uma situação negativa, compromete muito a questão do emprego desse setor e de outros setores que na cadeia estão diretamente ou indiretamente dependendo dessa inovação tecnológica que a indústria vai lançar no comércio, no sistema de transporte, na agroindústria e em demais setores da economia. Aqui nós temos um mapa só meramente ilustrativo para mostrar que os principais segmentos da nossa indústria estão mais concentrados no Centro-Sul, enquanto que o Nordeste, a Amazônia e parte do Centro-Oeste estão bem distantes do Centro-Sul. Aí é a chamada distribuição da indústria por segmentos ou setores, que além do faturamento já é o Sudeste o carro-chefe, a distribuição espacial por setores também é muito irregular. Aqui nós temos destaque das regiões, as principais indústrias estão nessa área, lá parece muito pouco, também efetivamente está mostrando essa situação de irregularidade. E aí ficam essas observações. Assim como no início da aula eu coloquei as características da industrialização brasileira, na atual conjuntura industrial brasileira, nós temos essas duas características. A desconcentração industrial caminhando com a desindustrialização. Por exemplo, nos Estados Unidos, quem conhece um pouco dos Estados Unidos, a parte da economia, o centro de manufatura mais desenvolvida é no Nordeste, era o cinturão da maquinofatura, mas ela entrou em decadência, tanto é que algumas áreas recebem o nome hoje de cinturão do ferrugem, porque muitas indústrias ficaram obsoletas. Mas do outro lado dos Estados Unidos, a indústria cresceu de forma exponencial. Lá a desconcentração não gerou a desindustrialização, porque lá é outra situação, é outra realidade histórica. E vocês sabem que o parque industrial norte-americano fora dos Estados Unidos é equivalente à produção industrial do Japão. Então os Estados Unidos têm um parque industrial gigantesco dentro do seu território e as suas empresas transnacionais, que eles detêm a maior quantidade de empresas transnacionais do mundo, o que elas produzem em termos de indústria, desde a extrativa a indústria tipo as que estão lá no Vale do Silício, é equivalente ao que o Japão produz hoje. Então lá a desconcentração acontece, as indústrias estão se espalhando pelo mundo, você encontra filiais em vários países do mundo, mas nós não vivenciamos, na situação norte-americana, eles não vivenciaram a desindustrialização. Eles ainda estão na primeira posição como maior potência industrial do planeta. O Brasil, a desconcentração está acontecendo e a indústria está despencando o seu poder de produção, principalmente a tecnologia avançada. Aí nós temos que ver assim a desconcentração industrial, que diz respeito à maior distribuição espacial das plantas industriais pelo território brasileiro. Vamos dividir de forma equilibrada. Né? Por que há essa descentralização? Porque tem áreas que ficam saturadas. O terreno para a indústria de São Paulo chega a um valor de milhões. E de repente a prefeitura do outro município distante de São Paulo vai dar um terreno, ou doar o terreno, ou vender a preços
bem simbólicos. Aí você tem também a questão da estrutura de transporte e logística, que tem áreas do Brasil que agora estão melhorando. Aí essa melhora de infraestrutura vai atrair algumas plantas industriais. Né? E a tal da guerra fiscal, com a política de incentivos fiscais, está cada vez mais acirrada. Ou seja, o ICMS, que é um peso muito grande na indústria, tem estados que estão aí isentando, dando isenção até por décadas. Aí isso aí vai gerar descentralização. Mas no Brasil parece que isso aí não funciona muito bem não. Porque o Sudeste parece que está disposto a se manter à frente por anos e anos. Tá? Então essa é a situação da desconcentração industrial. Aí vem o problemão, a desindustrialização. O nosso PIB nos anos 80, quase a metade era da indústria. Nós estamos agora, neste momento, com mais ou menos 23 e poucos por cento. Porque em 2015 era 22,7%. Então nós estamos caindo muito. Porque aqui entra exatamente a parte mais importante, porque se essa indústria não está gerando riqueza, não está sendo ampliada por inovações tecnológicas, os outros setores da economia também vão sofrer um freio. E pode vir também depois uma situação de desemprego gigante. Agora, por que essa situação foi prematura? Tem muito a ver com o que a gente tem de investimentos nessas áreas. Nós temos que ver uma série de fatores. O risco Brasil, a capacidade que o Brasil desperta no mercado internacional de ser um lugar seguro para investimento. Isso aí pode gerar essa desindustrialização. A questão do preparo, como o governo abre, lá em 1990, o Brasil para as empresas estrangeiras, ele tem que perguntar primeiro o seguinte: será que a empresa brasileira tem poder de fogo para concorrer com esse pessoal? Né? Senão eles vão usar até o dumping, vão sabotar a concorrência. Eles podem produzir em larga escala com preço bem significativo e tem produto que a gente não tem como concorrer. Por exemplo, a indústria automobilística no Brasil é um risco gigante. Quais são as marcas de automóveis que o Brasil tem famosas? Porque as que eu conheço são todas de bandeira. Se não é francesa, é alemã, é coreana, é japonesa, é norte-americana. Aí a gente vai concorrer com que tipo de produtos quando a gente não tem uma indústria naquela área que possa concorrer? Isso aí vai enfraquecer a industrialização. Mas aqui tem algumas das situações que vão justificar essa desindustrialização. A abertura comercial rápida nos anos 90. As empresas foram preparadas. Teve empresa que quebrou, que apartou. O custo do Brasil é elevado. Nós temos uma carga tributária que poucas indústrias aguentam. E o governo que está aí, já passou pela quinta vez, são 3 mais 2 similares, que é o Temer e a Dilma, fizeram da parte de imposto do Brasil uma coisa assim que ninguém entende. Como é que o país avança com a carga tributária tão grande que o empresário não tem mais nem respirar, eu acho que ele está sufocado. Isso aí tem um impacto nessa desindustrialização. E a questão da moeda nacional. Então tudo isso colocou o Brasil nesse patamar que é delicado e também vergonhoso. Que era para a gente estar aí figurando entre as nações que hoje estão na vivência da quarta revolução industrial. E as nossas tecnologias estão cada vez mais obsoletas, porque a gente não tem tanta inovação tecnológica. A prova disso é que até as pessoas que se dedicam à pesquisa, quando conseguem algo lá fora, dizem adeus ao Brasil. Por isso é que quando a gente for falar aqui de população brasileira, eu vou mostrar a fuga de cérebros. Os grandes pesquisadores do Brasil, salvo algumas exceções que são mais do que patriotas, quando eles conhecem lá fora a possibilidade de
ter uma pesquisa com investimento e com retorno, eles colocam o pé na estrada, porque lá fora existem várias oportunidades. Aqui a coisa está delicada. Aí nós temos os principais fatores que levaram ao processo de desindustrialização. Falta de proteção à indústria nacional. Você coloca o pessoal no campo de batalha e deixa ele desarmado. Cadê o fogo para a concorrência? Para a gente ter como fazer frente à concorrência. Nós só exportamos produtos que o navio só falta explodir com tanta carga. O Brasil exporta milhões de toneladas, mas o valor desse produto, que são os produtos minerais ou da agricultura, do agronegócio, o valor é pequeno, porque não tem valor agregado. O que valoriza o produto da indústria é o que é colocado nele como valor agregado. Tá? Então você tem uma tonelada de tecnologia, para você trazer uns 10 navios carregados de soja, levando do Brasil para os Estados Unidos. Então a gente tem muito investimento, também tem muitas exportações nessas áreas, mas é mais a questão de quantidade, de milhões de toneladas que valem meia dúzia de dólares. E o produto industrializado em tecnologia avançada, ele vem a preço de ouro. E o país, além de importar, ainda tem que contar com know-how, tem que trazer mão de obra para preparar a população para utilizar esses equipamentos. As nossas exportações estão em nível de tecnologia cada vez mais fracas. Essa tabela aqui mostra tudo, esse gráfico. Aqui nós temos, ó, alta tecnologia. O Brasil em 2000, ele conseguiu pela primeira vez, ó, no ano 2000, conseguiu 11,9% de toda a produção industrial. Alta tecnologia, o Brasil conseguiu 11,9%. Do ano 2000 até o ano passado, nós não passamos de 4%. Então o que a gente exporta hoje, o valor agregado é baixíssimo. Aí isso aí é que vai gerar a desindustrialização. Não tem como a indústria seguir em frente sem investimento em inovações tecnológicas, ou sem aperfeiçoamento das tecnologias que já existem. Então a gente exporta muito pouco. Olha aí, ó, intensidade tecnológica nas exportações brasileiras. Nós temos hoje em torno de 4%. Aí você vem aqui, produtos não industriais. Tá? É a matéria-prima mais barata. 42%. Apenas 10 vezes mais. Então nós estamos no caminho dessa desindustrialização e uma velocidade astronômica. Aí está aqui o perfil do que a gente exporta. Nós estamos ainda na mesma condição do primeiro modelo de divisão internacional do trabalho. O Brasil ainda é um grande exportador de produtos primários, derivados, óleos, combustíveis, minério de ferro, soja, produtos agrícolas, e as nossas exportações de produtos industrializados é pouco significativa. Então isso aqui, em volume de exportações, são milhões de toneladas. O retorno dessas exportações é muito pequeno. É diferente do produto industrializado de alta tecnologia. Então a precariedade desse setor industrial, que a alta tecnologia está cada vez menos recebendo investimento, vai causar problemão nas empresas. Elas não vão conseguir o quê? Absorver as pessoas com qualificação. Elas não estão preparadas para receber essa mão de obra. Aí nós vamos ter exatamente uma população que não vai poder ser aproveitada. É por isso que grande parte da população brasileira que está sendo mão de obra qualificada
está caindo na economia informal, especialmente um fenômeno chamado de uberização, que é exatamente o quê? O modelo de gestão e controle da força de trabalho. Em vez do Brasil estar com uma força de trabalho mais voltada à indústria e tecnologia de ponta, ele está deslocando esse pessoal pela desindustrialização para uma mão de obra no setor informal, qualificada, mas não está sendo empregada. Aí a saída vai ser a reindustrialização, que é você voltar a ter no Brasil investimento em tecnologia, né? Isso é o que está faltando e muito. A gente tem que ter uma educação, uma tecnologia voltada para pesquisa, investir em pesquisas avançadas. Nós temos que também corrigir os saques, os assaltos dos impostos sobre a classe que produz, investir em logística e transporte, numa indústria que o mundo já cobra, uma indústria limpa, para que a gente possa estar livre de concorrência com os outros países lá fora. E essa tecnologia tem que exatamente colocar o Brasil no nível dos países que já estão, assim, tecnologicamente decidindo o que vem pelo mundo futuro. São os países que estão integrados na quarta revolução industrial. E por fim, o que a indústria também traz para o meio ambiente, além desse fenômeno da desindustrialização, que começou a gerar discussões a nível de governo, de universidades, nós temos também outro problema que o Brasil tem que administrar, que é que a indústria traz com as suas consequências negativas, como o caso a poluição atmosférica. Nós temos aí no Brasil uma participação muito grande da atividade industrial, a contaminação da água, os resíduos sólidos, a questão do lixo industrial, o uso excessivo dos recursos naturais, essa visão predatória, né, uma política que quase não recicla, a questão de desmatamento, que a indústria madeireira, ela retira a matéria-prima, mas no Brasil nós não temos política para reflorestamento intensivo, para transformar essas áreas em áreas de silvicultura, para que se possa reaproveitar de forma permanente essas áreas. Então, por tudo isso, a indústria apresenta esses problemas. Na próxima hora a gente vai trabalhar um pouco mais de indústria no mundo, depois a gente passa para as questões da SpaceX do Enem que tratam desse assunto. Até logo.